Muito bem. Boa noite, pessoal. Mais um vídeo. E o aviso de que você está gravando. Avise a todos que estão sendo gravados. Política de privacidade. A política de privacidade consiste em você tomar cuidado com o que diz e tomar cuidado com o que mostra. Hoje estamos sob nova direção no Cefet. Finalmente assumiu o diretor que foi eleito, né? Então, de março de 2021 a março de 2025, temos um novo diretor, o professor Maurício Mota. Muito bem. Então, eu vou começar a aula, vou começar a gravação aqui. E hoje eu tenho uma demonstração prática do oscilador, um oscilador Hartley, na configuração que nós já usamos antes, alimentado com 3 volts, um resistor de 4 cassete no coletor do transistor, uma bobina ligada no emissor do transistor, formando um circuito ressonante. Essa bobina ela tem um núcleo sintonizável ajustável de ferrite e, em paralelo com ela, um capacitor de 470 picofarad. E está ressonando próximo a 500 kHz. Então, a frequência de oscilação está próxima a 500 kHz. O sinal é retirado aqui no emissor, então aqui sai a onda senoidal gerada pelo oscilador, a polarização é feita do coletor para a base, então a própria tensão de coletor fornece, através de um resistor de 470 kΩ, a corrente de base, e isso dá uma estabilidade grande ao ponto de operação. O acoplamento da realimentação do emissor para a base é feita por um capacitor de 10 nanofarad. Muito bem, então esse circuito oscila, gera uma onda senoidal, com frequência de aproximadamente 500 kHz, está sintonizado perto de 500 kHz, e ele tem praticamente de amplitude, de pico, praticamente a tensão de alimentação. Está um pouco abaixo, então tem aproximadamente 3 volts de pico, 6 volts pico a pico, 6 volts pico a pico, aproximado. Um pouco a menos, aproximado, porque quando o transistor se aproxima da condução máxima, quando ele se aproxima da saturação, ele perde um pouco de tensão entre coletor e emissor, e isso retira da energia fornecida por circuito ressonante. Então, a amplitude de saída é um pouquinho inferior a 3 volts de pico. Atualmente está com cerca de 2,7 volts de pico. 2,7 volts no pico positivo, 2,7 volts no pico negativo. Daqui a pouco vocês vão ver ali no osciloscópio. Já está funcionando aqui. E para demonstrar, então, um VCO, em português, um oscilador controlado por tensão, então, um oscilador controlado por tensão, eu não disponho aqui
um varicap do BB809, que eu havia dado o exemplo, BB809, né? Um varicap. Então, eu improvisei usando um N4007. Então, improvisado com varicap, um diodo, um N4007, trabalhando na polarização inversa, na região de polarização inversa, onde ele tem a maior faixa de variação de capacitância, né? Então, vamos ver ali. O acoplamento é feito da seguinte forma. Então, primeira coisa, aqui está o diodo um N4007, que será utilizado como diodo de capacitância variável, né? Como se fosse um varicap. Insisto, já havia dito, insisto que a diferença entre um diodo um N4007 e um diodo varicap é que o diodo varicap, quando ele é fabricado, o fabricante determina a dopagem dele para que ele tenha aquela capacitância especificada, né? E um diodo comum, por exemplo, o N4007, que é um diodo retificador para fonte de alimentação, embora ele também tenha o efeito de capacitância variável, você não consegue esperar que valor de capacitância variável ele terá. Então, o fabricante não se preocupa em qual será a capacitância final. Eu até fiz alguns testes aqui, usando o equipamentozinho, aquele aparelhinho identificador de componentes, e ele, além de testar, descobrir a tensão de polarização do diodo, a polarização direta, ele também mede a capacitância da junção. Então, é um experimento interessante, eu vou reproduzir daqui a pouco, né? E então, tem aqui um N4007, que eu vou usar na região de polarização inversa dele, onde o efeito de capacitância variável é mais acentuado. Então, aqui, para acoplar o efeito de capacitância dele no circuito ressonante, como eu não posso ligar direto, porque eu vou aplicar polarização no diodo, e essa polarização veria a resistência da bobina, aqui do fio de cobre da bobina, né? Aqui do indutor. Aqui está o L do circuito ressonante e aqui o C do circuito ressonante. Então, a capacitância do N4007, ela vai ser somada à capacitância aqui do capacitor do circuito ressonante. E isso significa que, se eu desligar aqui, se eu desligar o varicap do circuito, ele oscila numa frequência determinada por L e C, que é dada pela equação de frequência de ressonância 2π raiz de L vezes C, 1 sobre 2π raiz de L vezes C. Então, mede o valor do indutor, o valor do capacitor e calcula qual a frequência de oscilação. Quando eu ligar o diodo em paralelo, a capacitância vai ser somada. Como a capacitância vai aumentar, então a frequência vai diminuir, né? Então, o esperado aqui é uma oscilação livre, sem o efeito do varicap, oscilando na frequência de ressonância, que eu já ajustei ali. Eu ajustei o núcleo, o parafuso de núcleo do indutor, para que ele oscile próximo a 500 kHz. E quando eu ligar o varicap, eu não posso ligar direto, por causa da resistência do fio de cobre da bobina indo para a massa, ele desviaria a polarização do N4007, daria 0 volt aqui. Então, eu uso um capacitor de acoplamento, que eu escolhi um valor bem alto, eu escolhi um valor de 10 nanofarad também, para fazer o acoplamento e somar. Então, o capacitor de 10 nanofarad fica em série com a capacitância do varicap, e como essa aqui é baixa, da ordem de 10 picofarad, né? Então, essa daqui sendo 10 picofarad em série com 10 nanofarad,
a capacitância total é de aproximadamente 10 picofarad. Então, esse capacitor, ele só acopla o efeito, então a tensão alternada que tem aqui, ela vem para a polarização do varicap, o varicap afeta a frequência de ressonância, mas não deixa que a polarização do diodo passe para lá e veja o curto-circuito, digamos assim, é uma resistência muito baixa, né, do fio da bobina. Para polarizar o varicap, usei aqui um resistor de 470 quilôohms, um resistor bem alto, valor bem alto, né? O motivo de usar o resistor é que no momento em que eu ligar aqui a tensão de controle, no momento que eu ligar a tensão de controle aqui, essa tensão aqui, ela vem de uma fonte de alimentação que tem impedância muito baixa. Então, ela teria 0 ohm para efeito da tensão alternada vinda de lá do circuito ressonante através do capacitor para o varicap. Então, para que isso não aconteça, eu coloco um resistor de valor alto com uma polarização inversa. A corrente é da ordem de nanoampere apenas, então não há queda de tensão considerável no resistor. O resistor tem um papel duplo. Primeiro, ele tem uma impedância alta, uma resistência alta, para que a tensão alternada de lá não veja a fonte de alimentação como um curto-circuito para a massa. Então, aqui a fonte de alimentação variável, para efeito de sinal alternado, a sua resistência interna é 0. Então, ela eliminaria a oscilação. Para que isso não aconteça, a gente coloca um resistor de valor bem alto. O resistor de valor bem alto não afeta a polarização inversa do diodo, porque a corrente é muito baixa, é insignificante. Então, a tensão que eu vou colocar aqui, ela vai de 2 volts mais 2 volts a mais 30 volts, né? E o esperado é que, quando eu tenha 2 volts, a capacitância aqui é a máxima possível, que está próximo à ordem de 10 picofarad. Quando aumentar a tensão, a barreira de potencial alarga e o efeito de capacitância do varicap diminui. Então, com 30 volts, praticamente não vai alterar a frequência de oscilação do circuito. Quando eu baixar para 2 volts, o efeito aí da ordem de uma dezena de picofarad entra em paralelo, essa capacitância total vai para um valor próximo a 480 picofarad, e isso vai diminuir a frequência de oscilação, conforme nós vamos ver ali. Então, um apanhado geral, né? Um apanhado geral. O que temos aqui? Temos aqui um oscilador, Hartley, bobina e capacitor, realimentação do emissor para a base, ele vai gerar uma onda senoidal. Como ele está alimentado aqui com 3 volts, aproximadamente é o sinal gerado, um pouco inferior. Na verdade, aqui 2,7 volt de pico e 5,4 volt pico a pico, aproximadamente, né? Porque sempre perde um pouco de tensão quando o transistor se aproxima da saturação, né? Esse sinal gerado aqui, ele vê também a capacitância do varicap, através desse capacitor de acoplamento. Então, o efeito da capacitância do varicap, da ordem de 10 picofarad, em série com um capacitor de 10 nano, dá um resultado também de aproximadamente 10 picofarad, porque a capacitância total será um capacitor vezes o outro, dividido por um mais o outro. Então, se você colocar 10 picofarad de 10 nano, 10 picofarad de 10 nano, então essa divisão dá praticamente o menor capacitor, né? O resistor de polarização do varicap, a fonte de tensão variável, que eu experimentei ali, e o resultado mais assim, sensível, né? A variação ficou de 2 a 30 volts. Então, eu vou partir ali então, para mostrar o circuito funcionando.
Aqui está a bancada. Aqui a fonte de alimentação. Então, eu vou desligar aqui o circuito. O osciloscópio está ligado aqui no gerador, no oscilador. Vou tirar o diodo aqui. Daqui a pouco aproximo mais da câmera. Eu vou mostrar primeiro o efeito. Então, aqui está montado um oscilador com o oscilador Hartley. Aqui a bobina de ajuste de frequência. O núcleo dela é pintado de vermelho. É um parafuso feito de ferrite. E aqui o capacitor do circuito ressonante, né? Esse capacitor aqui, 470 picofarad. Ali embaixo o transistor, um BC549, o capacitor de acoplamento do circuito ressonante, o resistor de coletor, 4K7, e o resistor de base da ordem de 470K. Aqui, esse fio está conectando o capacitor de acoplamento do varicap, lá no circuito ressonante. Aqui o resistor de polarização, então aqui está sem polarização e sem diodo. Então, eu tenho aqui frequência de ressonância de aproximadamente 496 kHz. Eu vou reajustar. Vou colocar ali. Então, tem ali 500 kHz, aproximadamente. Está em aproximadamente 500 kHz. Deixa eu girar aqui. Então, ali está aproximadamente 500 kHz. Assim fica mais visível o osciloscópio. E agora, então, eu vou acrescentar o varicap. Então, a frequência está lá, 500,5 kHz, frequência aproximada de 500. Estou acrescentando o varicap. Pronto. Acrescentei o varicap, ele nesse momento está com 0 volt aplicado nele, e a capacitância máxima, nesse caso aqui dele, baixou para aproximadamente 496 kHz. Então, desceu cerca de 4 kHz. Baixou 4 kHz o acréscimo da capacitância dele. Eu agora vou acrescentar a tensão, vou polarizar aqui, uma tensão positiva, passando pelo resistor, indo para o catodo do N4007. Então, isso dá aproximadamente a mesma capacitância. Então, está ali, 495, o ruído faz com que a medida de frequência mude um pouco, a montagem feita em protoboard é muito instável e muito sujeita a ruídos elétricos entrando. Para que isso seja eliminado, deveria ter sido montado todo o circuito numa caixa metálica blindada em alumínio, cobre ou aço, né? Para que não sofresse interferência eletromagnética externa. Mas, nesse caso, não ficaria viável fazer o experimento dessa forma tão simples, né? Então, aqui eu vou aumentar a tensão. Temos ali 495, 494, 495 kHz. Eu vou aumentar a tensão. À medida que eu aumentar a tensão, a polarização inversa do varicap, do diodo, um N4007, vai fazer a barreira de potencial dele ficar mais larga e diminuir a capacitância dele. E isso vai aumentar a frequência. Então, aqui eu estou aumentando 4, 5, 6 volts. Já estamos em 497 kHz, com cerca de 8 volts.
Então, com 10 volts aqui, com 10 volts, 497,0 em média. Vou aumentar mais, e 12 volts, e vamos até 15 volts. A partir desse ponto, a variação já não é tão grande, está ali 497, 498, 97, 98 kHz. Vou elevar até 20 volts. Agora, 498, o ruído, 498 kHz, e vou levar até 30 volts. E manteve nesse valor, então, de 498 kHz. Então, agora eu vou desligar a tensão. O efeito do capacitor aqui, há um capacitor de desacoplamento aqui, ele está descarregando, e a frequência está descendo, então, para o valor inicial. Então, aqui eu já vou explicar o efeito desse capacitor. Está descendo ali, 497. Se eu tirar o capacitor, ele desceu ali para 497, 496. Então, pronto, aqui então 495 agora, eu coloquei o capacitor descarregado, 494, 495 kHz. De novo, então, eu vou aplicar a tensão perto de 0 volt. Atualmente está com 0, então vou colocar lá perto de 0 volt. Pronto. Observa até que perto de 0 volt, o sinal do gerador chega a polarizar diretamente o diodo e provoca uma leve distorção no semiciclo negativo aqui do sinal gerado, né? Porque exatamente o semiciclo negativo do sinal gerado, com uma amplitude razoável, assim como 6 volts de pico a pico, 3 volts de pico negativo, acaba polarizando diretamente o diodo o suficiente para que o diodo entre em condução um pouco e drene um pouco da corrente gerada do circuito. E isso provoca uma leve distorção. Basta que eu levante aqui um pouco até cerca de 2 volts, então aqui 2,2 volts aqui, e a partir daqui já não tem mais distorção. Então esse é um ponto que ficou ótimo para verificar o efeito de capacitância, porque a frequência de oscilação está lá, valor bem baixo, 494, 495 kHz, e, novamente, se eu elevar a tensão, a capacitância vai diminuindo e a frequência vai aumentando até que eu chegue ao máximo do caso da fonte, e também a partir dos 20 volts, o efeito de variação já não é tão grande. Já estamos aqui 498 kHz e meio, foi o máximo que ele subiu a frequência, 499, 498,5, porque baixou bastante a capacitância. Eu vou voltar, então aqui, pronto. Tem aqui, então, com 2 volts, praticamente não se vê distorção, voltou a ter ali a 495 kHz. Então, desceu 5 kHz com o acréscimo do diodo. Para efeito de experimentação, eu primeiro vou trazer a montagem até próximo à câmera.
Então, aqui está a montagem, né? O oscilador, o diodo servindo como varicap, aqui a tensão de polarização inversa do diodo, uma tensão positiva através do resistor aplicada no cátodo dele, e o anodo dele ligado na linha de massa aqui do circuito. Então, eu vou mostrar um outro efeito interessante, que é aqui ele está na capacitância máxima, então baixou a frequência de oscilação. Eu vou tirar o diodo, tirei o diodo, e imediatamente ele subiu para 500 kHz. E eu vou colocar um outro diodo, também um N4007. E vamos ver o efeito. Pronto. Também baixou para 495, 496, não desceu tanto quanto o outro, mas bem próximo. 494, 495. Eu vou tirar esse diodo, um N4007, e para efeito de experimentação, eu vou colocar um diodo emissor de luz, um LED, e vamos ver o efeito de capacitância variável dele. Pronto. Baixou também para 496, provocou até um efeito aqui na tensão de alimentação. Ele ficou polarizado diretamente, 495. Quando eu aumentar aqui, ele está polarizado diretamente, em vez de trabalhando polarizado inversamente, que ele varia mais a capacitância da junção dele. Então, observe que eu estou variando, ele está acendendo ligeiramente, a corrente é muito baixa, baixou ali para 494, 493 kHz. Está provocando até uma redução da amplitude, porque ele está entrando na região de condução dele, então ele está limitando a tensão gerada pelo oscilador. Ali, então, 492, 3, e então 492 kHz, 493 kHz. Então, o efeito de capacitância dele, polarizado diretamente, é muito alto. Aumentou a capacitância dele bastante. Então, é até possível usar um LED como capacitor variável. Só que, como ele trabalha com a tensão de aproximadamente 2 volts, início de polarização direta, então o efeito de variação de capacitância dele na polarização direta é muito grande. Aqui eu tenho, isso foi um LED vermelho, tem um LED verde. Vamos ver o efeito, então. LED verde. 492, 3. Então, eu aumentando, 489, está baixando mais ainda do que o LED vermelho. Está provocando distorção, porque ele está entrando na região de condução, embora com a corrente muito pequena, né? E 487 kHz, mas provocando distorção, isso não é interessante. Então, está feita a demonstração. Tem um outro LED comum também, em vez de 5 mA, em vez do LED 5 milímetros de diâmetro, um LED de 3 milímetros de diâmetro. Pronto. 489 kHz. Bem baixa a frequência. Eu aumentando, ele entrando na região de polarização direta dele, 487, 486 kHz, 485 kHz, capacitância alta.
A frequência está baixando muito, significa que a capacitância está elevando, né? Eu estou polarizando diretamente, então a região de depressão vai ficando mais estreita, a capacitância vai aumentando e a frequência baixa. Vou voltar, já está provocando distorção. E para efeito de demonstração apenas, eu vou medir aqui, esse equipamento, ele mede, testa o componente eletrônico, alterando polarização, e ele consegue detectar. Então, ele detectou aqui, por exemplo, que ele é um diodo com 638 milivolts de polarização direta e 13 picofarad de capacitância. Então, essa é a capacitância de junção dele com essa tensão de 0,6 volts de polarização direta. Se eu fizer o mesmo teste com aquele LED vermelho, ele testa o LED e descobriu aqui que a tensão de polarização direta é 1,82 volts e ele tem uma capacitância de 7 picofarad. Então, é um experimento interessante de se ver. É claro que numa linha de produção, né, uma linha industrial, não vai se usar essa improvisação toda que eu fiz. Eu fiz isso com o objetivo de mostrar o efeito nos componentes comuns, né? Isso, estamos de volta. Então, aqui eu terminei essa demonstração. Vale a pena explicar algumas coisas a respeito. Alguns detalhes ali ainda valem a pena. Então, eu testei um N4007, variando de 2 volts a 30 volts. Testei um LED para ver o efeito. O LED na polarização direta teve um efeito grande de variação de capacitância, né? De qualquer maneira, tudo isso foi uma improvisação, né? Na produção industrial, o fabricante vai usar um diodo varicap, porque ele não pode ficar sujeito a alterações grandes de capacitância. Então, ele tem que confiar no produto que ele está montando, então ele vai usar um varicap comercial, que ele sabe qual é o valor inicial e final de capacitância dele, né? Então, aqui, a única coisa que ainda falta mostrar é um efeito que eu coloquei ali no protoboard, na protoboard. Eu usei esse capacitor aqui. É um capacitor de poliéster. Dá para perceber que os dois são capacitores de poliéster, são lâminas plásticas de poliéster, né? E onde é feito um sanduíche com alumínio. O valor deles é o mesmo, 0,22 microfarad, 220 nanofarad, e nota-se uma diferença de tamanho, né? E também se percebe as arestas
desse outro capacitor aqui. É a construção dele e desse aqui que fazem uma diferença muito grande, né? Então, eu vou explicar rapidinho a diferença de um para o outro. Quando se monta um circuito eletrônico em que a fonte de alimentação é colocada para alimentar o circuito, eu vou reproduzir aqui rapidamente o oscilador, de maneira simplificada. Eu já dei os detalhes dele. Pronto. Então, aqui está o oscilador e aqui ele gera a senoide, né? Essa é a configuração do oscilador Hartley. E aqui, o negativo da fonte vai ligado à massa, né, e fecha o circuito. Então, essa tensão daqui que eu usei foi 2 pilhas, né? Eu usei ali para alimentar o oscilador, 2 pilhas, portanto, 3 volts. E aqui foi usado um resistor de 4 cassete, né? E isso polarizava o transistor e ele amplificava, botou a realimentação, ele entra em oscilação. Assim que a realimentação é ligada, ele entra em oscilação. Muito bem. Ocorre que a oscilação provoca uma corrente de coletor que é variável. Essa corrente é variável. Ela aumenta bastante, depois diminui de novo e o ciclo se repete, né? Então, quando a corrente aumenta, o VCE diminui por causa da queda de tensão no resistor de coletor. Então, aqui, por exemplo, quando o IC é máximo, que eu representei por essa seta bem larga, significa que o VCE, a tensão entre coletor e emissor, está aproximadamente 0 volt. Nesse caso aqui, deu 0,3 volt. Então, quando a corrente chegou no máximo, a queda de tensão aqui chegou perto de 3 volts, né? 2,7 volts, e sobrou 0,3 volts de VCE. Então, isso é que é o limitador, né? E, ao contrário, quando a corrente chegou no mínimo, o VCE chegou próximo a mais 3 volts. Então, mais 3 volts aqui de VCE, mais 3 volts aqui, e zero, quase zero, aproximadamente 0 volts aqui. Então, quando a corrente aumenta, a tensão de coletor para emissor diminui. Quando a corrente diminui, a tensão de coletor para emissor aumenta, né? Muito bem. E essa variação, então, ela provoca uma variação de tensão aqui, essa corrente aumentando e diminuindo, gera um campo magnético variável, porque a corrente está variando, gera um campo magnético variável na bobina. Isso provoca cargas e descargas, combinando o valor do indutor e do capacitor, e é isso que determina esse tempo de carga e descarga, é o que determina a frequência de oscilação, calculada por aquela equação 1 sobre 2π raiz de LC. Essa variação de carga e descarga provoca uma tensão aqui no capacitor, e essa tensão volta para a base e altera a polarização, de forma que reforça tanto a subida como a descida da corrente, e isso mantém, então, a oscilação, porque a energia perdida no circuito ressonante, ela vem através da corrente de coletor e emissor para repor as cargas perdidas, a energia perdida sob a forma de calor aqui na bobina e no capacitor, né? E isso é que mantém a oscilação. Muito bem. Então, preste atenção. A variação da corrente de coletor, ela provoca uma variação na corrente da fonte. Então, a corrente que é fornecida pela fonte é variável de acordo com o sinal gerado pelo oscilador. E isso, então, provoca uma variação de tensão na fonte. Quando eu uso pilhas, por exemplo, para alimentar um transistor que está consumindo uma corrente de apenas 1 mA ou até menos, esse efeito não é percebido. Então, se eu colocar o osciloscópio aqui ligado nas pilhas, o osciloscópio não vai ser capaz de me mostrar uma variação da tensão de 3 volts. Você não percebe essa variação, né? Mas
Quando você usa um fio comprido para chegar até o circuito, esse fio provoca duas variações, campos magnéticos variáveis, e provoca quedas de tensão variáveis também. Então, essa tensão variável aqui, porque a corrente está variando, embora seja quase zero, já que a resistência do fio é muito baixa, mas tem um problema sério, que é a variação do campo magnético. Porque essa frequência aqui é uma frequência alta, 500 kHz. Quanto mais alta a frequência, mais rápida é a variação do campo magnético, e essa variação aqui no fio, e essa variação do campo magnético, sendo rápida, ela induz uma tensão mais alta. Esse efeito foi descoberto a primeira vez por Lenz, né? Daí o nome da lei de Lenz, que é a tensão autoinduzida, né? Na bobina, uma bobina feita com fio de cobre enrolado, ela reforça o campo magnético dela mesma e induz nela uma corrente que tem sentido contrário a que gerou o campo magnético. Esse efeito foi descoberto e levou o nome do seu descobridor, que é Lenz, né? Então o efeito levou o nome de lei de Lenz, né? Por causa disso. Muito bem, então todo fio é um indutor. A quantidade de autoindução, ou coeficiente de autoindução, ou que a gente chama de indutância, é tudo a mesma coisa, é o mesmo significado. O fato de ser um fio, ou aquele filete do protoboard, numa frequência muito alta, isso é problemático, né? Porque a variação é rápida da corrente, e aí aparece aqui uma tensão induzida. E essa tensão, ela provoca um erro na polarização do transistor e afeta a oscilação do transistor, provocada pelo transistor. Então, para que essa variação não exista, é colocado um capacitor próximo aqui ao oscilador, ligado o mais próximo possível do ponto de alimentação do oscilador e da massa dele, é colocado um capacitor que a gente chama de capacitor de desacoplamento. Desacoplamento. Aspas. Aspas. Ele desacopla o sinal de alta frequência que aparece aqui. Prestem atenção no significado disso. É um significado figurativo. Na verdade, fisicamente, eletronicamente, eletricamente, o que ele faz é ele ficar carregado, as cargas elétricas armazenadas nele, com a mesma tensão da fonte, nesse caso 3 volts, ficando bem próximo aqui ao ponto de alimentação do oscilador, não deixa que a tensão aqui varie, porque toda vez que o oscilador drenar um pouco mais de corrente, ele fornece corrente para o oscilador. Toda vez que o oscilador drenar um pouco menos, ele absorve a corrente e se recarrega. Então, ele tenta manter a tensão daqui para cá sem variação. Matematicamente, ou eletronicamente, eletricamente, você já ouviu falar da reatância do capacitor. Então, esse capacitor aqui, a reatância dele, XC, que é calculada por 1/2π FC, ela é calculada para que tenha um valor muito baixo. Muito baixo. E aí, equivale, veja bem, equivale. Não é um efeito figurativo. Fisicamente, o que ele está fazendo é tentando manter a tensão constante ali por causa das cargas elétricas armazenadas nele, né? Mas, para efeito figurativo, é como se as variações daqui, da corrente aqui, vissem um caminho de reatância muito baixo para a massa. Então, as variações encaram esse capacitor como um curto-circuito. Na frequência de 500
kHz, esse capacitor é calculado para que tenha uma reatância muito baixa. E, de propósito, então, eu coloquei aqui um capacitor de 220 nanofarad, um capacitor bem alto para esta frequência, de forma que, se você calcular qual é a reatância desse capacitor, você vai descobrir que a reatância dele é de ohms, talvez 1 ohm, 2 ohms, um valor bem baixo de reatância. E isso, então, traz uma figura de que as variações de corrente de frequência alta, de 500 kHz, encaram o capacitor como uma impedância muito baixa para a massa, então ele desacopla as variações de corrente e de tensão daqui para a massa. É como se fosse um caminho de curto-circuito para a massa. Então, esse nome desacoplamento é um nome figurativo, é um nome sugestivo do efeito que de fato ele faz, que é tentar manter a tensão constante, por causa das cargas elétricas armazenadas nele. Esse efeito de manter a tensão constante equivale, aspas, a uma reatância muito baixa, a um efeito de resistência muito baixa para o sinal alternado. Então, o sinal alternado encara isso aqui como um curto-circuito para a massa e é eliminado. Esse texto, essa frase que eu acabei de dizer, é meramente figurativa, é uma visão puramente matemática. Fisicamente, o que ele faz é tentar manter a tensão constante na alimentação. Muito bem. Agora, para encerrar, a diferença entre aqueles dois capacitores. Por que eu uso um e não uso o outro? Então, agora, vem uma outra parte muito importante, que é a escolha do tipo de capacitor de desacoplamento. Muito bem. Então, um deles é um capacitorzinho um pouco menor, com as bordas arredondadas. O valor dele é 0,22 microfarad, 250 volts de isolamento. E tem um outro que, em vez de ter as bordas arredondadas, ele tem as bordas em ângulos retos. Dessa forma aqui. E um terminal desce aqui, o outro desce aqui, e também tem o valor de 0, ou 0,22 microfarad, e também é para isolamento de 250 volts. No entanto, ele tem um tamanho maior, um volume maior do que esse. E os dois têm exatamente as mesmas características elétricas. Não têm exatamente as mesmas. A construção desse capacitor, que é de poliéster, e esse aqui também é poliéster, os dois são de poliéster, porém esse aqui, ele usa uma folha de poliéster, que é um plástico, material plástico do petróleo, que é pulverizado alumínio nele. Então tem alumínio pulverizado nele, pulverizado, uma poeira de alumínio, condutor de alumínio, e ele é enrolado junto com outra folha de alumínio, também pulverizada em alumínio, e daí tem os dois terminais dele. Um terminal está numa folha, o outro terminal está na outra folha. E aí saem os dois terminais são virados, então, para baixo, né? E então você tem um capacitor, que essencialmente é isso aqui, um isolante
e 2 condutores. Então, o isolante é a folha de poliéster e o condutor é o alumínio. Então, alumínio e poliéster. Qual a diferença para esse outro capacitor aqui? Esse outro aqui, ele levava um nome diferente a uma certa época, também essa cor laranja, fabricado pela Siemens. Né? E esse daqui, ele tem uma construção diferente. Ele é uma folha de alumínio, uma folha de poliéster, outra folha de alumínio, outra folha de poliéster e assim sucessivamente. De forma que as folhas de alumínio são interligadas. Deixa eu colocar mais um isolante. E então aqui liga com outra folha, assim. Então, tem alumínio, isolante. Alumínio, isolante. Não, está errado. A sequência ficou errada. Então, vamos melhorar isso. Faltou um. Alumínio, aqui. Alumínio, aqui. Pronto. Então, alumínio ligado a outra de alumínio. Alumínio ligada a outra de alumínio. Observe que são 2 conjuntos de folhas de alumínio. Tá vendo? Isso é empilhado em sequência até formar o capacitor todo e depois aqui sai um terminal e outro terminal. Qual é a diferença desse para esse? As resistências elétricas da folha de alumínio, aqui ela está em série durante toda a tira de poliéster banhado em alumínio, pulverizado alumínio. Então é uma resistência grande. Outra coisa é que ele é enrolado, então tem um efeito de indutância quando as cargas elétricas percorrem toda a folha de alumínio. Então, o efeito de indutância dele é alto, e o efeito de resistência dele é alto. Isso é muito ruim. Então, ele equivale a um resistor em série com o capacitor. Esse aqui também, só que esse resistor daqui tem um efeito muito grande, enquanto que esse aqui tem um efeito muito pequenininho com o capacitor, porque esse aqui está em série com as cargas elétricas. Quando as cargas elétricas percorrem o alumínio, formando o efeito capacitivo de uma folha de alumínio para outra, com o poliéster no meio, ela percorre todo o alumínio, toda a extensão da tira de alumínio. Esse aqui não. Quando as cargas elétricas entram aqui, entram imediatamente numa e na outra. Então, elas estão em paralelo. Então, o efeito de resistência aqui é como se toda a resistência desse fossem fracionadas e colocadas em paralelo, o que diminui a resistência total. E esse aqui, como é longo, a resistência é muito alta. Então, esse capacitor aqui é ruim para alta frequência. Esse aqui é ótimo para trabalhar em alta frequência. Pronto. Esse aqui é ótimo. E os dois têm a mesma capacitância e a mesma tensão de isolamento, o mesmo fabricante, mas você vê pela construção. Se você for no manual dos capacitores da Siemens, você verá lá as características de resistência série, né, a RS, a resistência série do capacitor, tanto num capacitor como no outro, né?
e a resistência série aqui é muito baixa, portanto, o efeito de tentar manter a tensão constante, mesmo em frequência muito alta, é ótimo, enquanto que esse aqui é péssimo, né? Então, para frequências de áudio, por exemplo, para trabalhar em áudio, tanto faz usar um ou outro, mas para fonte chaveada, para ruídos de alta frequência, como é o caso do oscilador ali no protoboard, esse aqui atende bem. Existe também um outro capacitor que seria ótimo para isso, que é o capacitor de disco cerâmico. Mas eu fiz questão de mostrar os dois capacitores, que são do mesmo fabricante, construído com uma técnica parecida, os dois são de poliéster e alumínio, né? E pela técnica final da construção, um deles tem um ótimo efeito para alta frequência e o outro um péssimo efeito para alta frequência. Então, o capacitor de disco cerâmico, ele é um disquinho de cerâmica banhado em prata de um lado e do outro dele e saem dois fiozinhos. Então, esse capacitor, para frequência alta, ele é ótimo, é muito bom. Embora seja difícil conseguir hoje em dia esse capacitor para 250 volts, mas para a maioria dos circuitos, 50 volts de trabalho está ótimo, já que a maioria do circuito trabalha com 5 volts, 12 volts, né? Não muito mais do que isso, a maioria. Então, em circuitos eletrônicos assim, alimentado com 3 volts, por exemplo, como pequenos equipamentos, o próprio telefone celular, né, usa muitos capacitores assim, eles usam muito o cerâmico com o formato retangular, paralelepípedo, né, usam muito na construção dos equipamentos eletrônicos modernos montados em superfície, né, em SMD. Bom, por hoje é só aqui em tecnologia, né? Então eu vou encerrar aqui. Agradeço a presença, né? Hoje temos quem? Ó, a Juliana e o Osmar, para variar, né? Boa noite, Juliana. O Osmar já estava aí mais cedo. Então, boa noite, professor. Boa noite. Eu vou parar por aqui. Na semana que vem, as aulas estão suspensas no formato síncrono, né? Então, vocês terão umas folgas maiores, né? Eu sei que alguns professores, como o Milton, né, e o Eduardo, vão aproveitar para passar mais trabalho para vocês, né? Então, eu vou pegar leve com vocês. Nós estamos bem na nossa programação, né, tanto de tecnologia como de laboratório, né? Então, eu vou pegar leve com vocês, não vou dar muito problema para vocês essa semana que vem, não. Eu devo fazer algum vídeo para vocês ou postar algum vídeo já pronto para vocês, vou ver ainda, mas, de um modo geral, eu vou deixar que vocês tenham mais liberdade para fazer os trabalhos que o Milton e o Eduardo certamente vão passar para vocês, tá bom? Obrigado pela audiência. Estamos hoje sob nova direção, né? A partir de hoje, dia 25 de março, assumiu o nosso novo diretor, que foi o diretor eleito, o professor Maurício Saldanha da Mota, né? O outro candidato, o Serginho, ficou por poucos pontos e teve bastante questionamento quanto à forma como a eleição ocorreu. Com toda razão, ele tem o direito de reclamar isso, mas diante do quadro de já estarmos no terceiro diretor nomeado pelo Ministério da Educação, né? Então o professor Maurício Mota assumindo é um lucro, né? Estamos no lucro, viu? Apesar de todos os questionamentos do candidato Sérgio, né? Mas estamos no lucro. Vocês provavelmente não conhecem, mas vão ter oportunidade de saber de quem se trata, porque ele reassumiu a partir de hoje. O professor Maurício já trabalhou na direção, foi vice-diretor junto com o professor Kaique, né? E todos dois, no meu entender, seriam ótimos diretores, tanto o professor Sérgio
que é meu conhecido já há muitos anos no Cefet, o professor Maurício também, eu conheço já há muitos anos. Qualquer um dos dois estaria perfeito para dirigir o Cefet, e o bem maior foi escolhido pelos professores, né? Os dois foram escolhidos pelos professores, com a pequena diferença de voto, né? E o professor Maurício foi vencedor, e finalmente, depois de 2 anos, né, de cobertura tampão, né, de mandato tampão, nem sei se foram 2 anos, mas acredito que foram 2 anos. Então, a partir desse tempo, então, temos o diretor que, de uma forma ou de outra, ele foi eleito pelos professores, né? Muito bem, eu encerro então aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima aula. E agora, então, eu vou encerrar a gravação e vou encerrar a aula. E vamos passar, então, para a aula de laboratório, que eu vou falar sobre o uso do osciloscópio, né? Apesar da gente estar longe do laboratório, né, eu vou fazer o possível para falar sobre osciloscópio, sem que vocês tenham um osciloscópio na frente, né? Tá bom, então. Boa noite, então. Vamos para outra aula.